Olá, seja mais que bem-vindos, agradeço você pela inscrição, lembrando que aqui você não é apenas um inscrito, você acaba se tornando um grande amigo meu, então seja mais do que bem-vindos. E você que ainda não é inscrito, já vem já fazer parte da nossa comunidade, já compartilha esse vídeo aqui para poder ficar mais interessante ainda os seus relatórios. Hoje eu estou trazendo o Intelzinho E3 1220 V2, sempre atento à questão do V2, tá? Em diversos fóruns a gente dá uma olhadinha lá, as pessoas confundem muito a questão da geração do processador. Então, se é o 1, é 1. Se é V2, é V2. Se é V3, é V3, ok? O ano de introdução foi em 2012, com microarquitetura em 22 nanômetros. A gente sabe que quanto menos nanômetros, melhor. O preço do produto, pelo menos no Brasil, fica em R$207. Para poder importar o produto, você consegue até R$120. Tecnologia Hyperthread, ele não possui, ficando apenas com 4 núcleos e 4 linhas de instruções normais que tem em diversos outros processadores, tá? É um tipo de processador para questão de entrada, né? Mas dá sim para você jogar alguns jogos. É um quadricore normal, né? Que a gente utiliza aí basicamente, ok? Tecnologia Turbo Boost, a gente tem aqui o 3.1 e chegando até 3.5 GHz no seu turbo. Bem aceito dentro dos padrões normais, nada de excepcional. Memória cache, a gente tem 8 MB de cache. Logicamente, se a gente tem um pouquinho maior, seria interessante, mas como eu sempre falo, ela pode fazer a busca ali tranquilamente nas suas memórias RAM, uma vez que você tiver uma frequência interessante e logicamente utilizando aí o Dual Chain. Controlador de memória, a gente tem um DDR3 trabalhando a 1600 MHz com o seu limite máximo de 32 GB. A maioria das placas mães vão utilizar apenas 16, nada de fazer grandes investimentos em 32, tá? Em algumas taxas que eu sempre costumo falar aqui, o de 8, 16 e de 32 tiver a mesma taxa de FPS. Já em outros jogos que são mais otimizados para utilizar mais quantidade de memória, logicamente, o de 32 saiu muito bem. Então, se você puder fazer um investimento de até 32 seria interessante. Eu não aconselho, utilizo sempre 16 e até hoje nunca tive problema com relação a isso aí não. Bate mesmo aqui a questão da frequência da memória. Canais de memória, ele possui apenas 2 canais, então é aqui que você vai estar utilizando logicamente o seu Dual Chain, tá? Geralmente a gente fala, por ser servidor, a gente vai falar, cadê os 4 canais para me utilizar, fazer um quadri-chain? Não, aqui não tem, aqui é apenas 2 canais. Evitem fazer flex mode e também o singlet chain, tá? Então nada de 3 canais e também 4 canais, nada de tri-chain nem quadri-chain. O socket da placa-mãe do processador, do cooler, para você identificar basicamente é o 1155, LGA 1155. Outra coisa interessante que a gente sempre fala sobre a questão de socket de placa-mãe é ver se o processador está listado lá dentro do CPU suporte. Outra coisa interessante também manda aqui para mim o tipo de chipset que você quer, eu vou ver se esse processador se encaixa lá nesse chipset que você está querendo. O TDP do processador é o 69 watts, a gente tem uma dissipação aqui decente para servidores, esse aqui que seria, né, o TDP normal para um tipo de servidor que fica ali 24 horas ligados, tá? Logicamente está falando de uma CPU game. Limite máximo estável de 69, se você puder deixar ele um pouquinho abaixo do que isso, por que não, né? A gente tem uma dissipação aqui basicamente de 120 a 135. Paulo, é muito alto, ou você recomenda uma dissipação muito alta? Não recomendo não, porque ali contém diversos fatores que vão fazer com que o seu computador esquente. Eu já fico na linha defensiva. Eu não quero que você faça um investimento num cooler pouquinho agora para que você sofra futuramente. Então você tendo esse aqui como ponto inicial, você não vai sofrer no futuro, tá? Então eu sempre vou te recomendar de 120 a 135. Logicamente, se tiver um TDP um pouquinho maior, a gente vai um pouquinho maior, ok? 126, 120, não importa, a gente só vai se aumentando. E outra coisa só para poder ressaltar a questão do VRM, que é uma dor de cabeça para todo mundo, tá? Não se esqueça desse ponto interessante aí. Na AliExpress, para você importar, tem diversos tipos de dissipadores que vão encaixar em qualquer tipo de placa-mãe. Compra lá, coloca ele ali nos MOSFETs ali, você vai ter um ganho considerável, tá? Não é certeza para você ter o melhor, mas toda ajudinha
que você tiver ali, você é sempre bem-vindo, tá? Logicamente, jogando um pouquinho de vento, não se esqueça disso. Só colocar o dissipador não vai fazer milagres. Geralmente eu tenho aqui, já coloquei isso aqui na minha placa-mãe, e o air cooler ele já se encarrega de jogar um ventinho ali nos dissipadores, aonde fica o VRM, ok? Então não se esqueça disso, só para poder ressaltar, deixar mais incrementado ainda a questão dos nossos relatórios. Pasta térmica eu sempre aconselho você estar utilizando a Z5-2, porque ela está mais custo-benefício. Eu achei mais interessante trazer aqui. O controlador de vídeo ele não possui então nada de DirectX e também nada de suporte para o 4K. Vai ter que fazer um investimento na plaquinha de vídeo, nada de fazer grandes investimentos em placa de vídeo, porque o processador basicamente não vai suportar muitas placas de vídeo, tá? Tá, Paulo, então qual placa de vídeo eu coloco nesse processador? É o tipo de pergunta que a maioria dos meus queridos amados que já fazem parte da nossa comunidade fazem aqui. Olha, para mim colocar uma placa de vídeo, eu colocaria aqui no máximo mesmo uma 750 Ti aí, que é jogar um joguinho, tá? Que não quer muita coisa assim, mas que de fato vai jogar um joguinho sim. Controlador PCI Express a gente tem um 3.0, dá para fazer alguns investimentos. Mesmo que ele tenha nos 3.0, eu não acharia interessante você utilizar placas de vídeo muito extravagantes assim não. Uma 750, tá? Nada de fazer muitos investimentos aí, mas vai ajudar bastante assim. Fonte de potência real, sempre potência real. A gente sempre fala sobre essa questão, que é o mais importante. Se você não tiver uma fonte de potência real, tudo que eu falei aqui fica meio assim que em vão. Então a gente vê aqui, já coloquei já uma tabelinha aqui para você dar uma olhadinha aí, o que a gente perde e o que a gente ganha. Lembrando que em outros vídeos, se você acessar, já fazer parte da nossa comunidade, automaticamente você já vai ver, o YouTube já vai te recomendar e daqui a pouco você vai estar, ó, filezinho do Brasil, já aprendendo um monte de coisa aqui. E a nossa comunidade está crescendo muito. Só esse mês tivemos 300 inscrições, então eu dou graças a Deus por isso. Obrigado mesmo de coração, primeiramente a Deus e depois vocês. HD SSD, M2, NVMe, o que eu escolho para esse processador? Olha, vamos colocar um SSD aqui. Você vai ter mapas de mundo aberto carregando com mais velocidade, joguinhos, enquanto seu amigo está lá no HD lá, demorando quase 200 horas para poder iniciar, você inicia o seu jogo, o seu GTA, ou aquele jogo que demora a carregar com muito mais velocidade. Não dá FPS, mas é essencial, tá? Imagine você comendo um feijão sem arroz, né? Ou um arroz sem feijão, basicamente isso. Não dá, tá? SSD é o ápice, você precisa utilizar isso aqui. E para poder finalizar, filtro de linha ou na tomada, logicamente você vai escolher o filtro de linha, que vai te ajudar bastante aí em questão de oscilações, ruídos e uma série de outros fatores. De repente está tendo algum tipo de problema na sua rede elétrica, todo mundo fica sem energia, você também fica sem energia, logicamente, mas é que tá, o seu computador não queimou. Por quê? Porque o filtro de linha segurou toda a onda. Então é basicamente isso, tá? Agradeço vocês, estamos juntos sempre, não deixa de se inscrever e já vem fazer parte da nossa comunidade, tá? Tamo juntos sempre.